Pelo amor de Deus, uma esmola. Eu peço uma esmola para um pobre cego. Uma esmola, por favor. Por favor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram: Mestre, por favor. quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas ele é cego, para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós precisamos realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Por favor, uma esmola, pelo amor de Deus. Eu não peço nada além de uma pequena esmola, por favor. Por favor, ajudem esse pobre cego. Por favor. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com um barro ungiu os olhos do cego. Vá se lavar na piscina de Siloé. Sim. 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 Eu tô enxergando! Eu tô enxergando! Eu tô enxergando, meu Deus! Meu Deus, eu tô enxergando! 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 Eu enxergo! Os vizinhos que sempre viam o cego, então perguntaram: Mas não era ele que ficava sentado pedindo esmola? É ele mesmo, eu acabei de dar esmola pra ele. Não é ele, não. Parece com ele, mas não é ele, não. Sou eu? É ele sim. Claro que sou eu, claro que sou eu! Quem me abriu os olhos? É Jesus. Um homem chamado Jesus. Ele foi até mim. E aí ele fez barro, ungiu os meus olhos e disse assim: vá até a piscina de Siloé e se lave. Então eu vim, lavei os olhos e eu comecei a enxergar. É mesmo? Eu comecei a enxergar. Mas como E isso? onde está esse homem? Eu não sei. Eu não sei. Então levaram o cego até os fariseus. Era um sábado, o dia que Jesus fez barro e abriu os olhos do cego. Se você é mesmo cego de nascença, como pode recuperar os vista? Um homem colocou barro nos meus olhos. Então eu lavei. E foi assim, de repente eu estava enxergando. Ele manipulou o barro e fez isso no sábado. Ele não guarda o sábado, não pode ser o enviado de Deus. Mas como um pecador pode realizar tais sinais? Então, os fariseus lhe perguntaram como que ele tinha se recuperado da vista. O que diz do homem que abriu seus olhos? Que certamente ele é um profeta. Profeta! Como que profeta? E houve uma grande divisão entre eles. Blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia! Como ele pode pertencer a Deus? Como? Mas as autoridades dos judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e tinha recuperado a vista. Então, chamaram os pais dele. Este é seu filho
que era cego? Sim, claro. E como agora ele está enxergando? Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Como ele está enxergando, nós não sabemos. Mas quem abriu os olhos dele? Pergunte a ele. Ele é adulto, ele é maior de idade, ele pode lhe responder. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus. Porque os judeus haviam combinado de expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe perguntaram: Confesse a verdade! Nós sabemos que esse homem é um pecador! Se ele é um pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e que agora estou enxergando. O que foi que ele fez? Como ele abriu seus olhos? De novo? Mas vocês não cansam de fazer essas perguntas? Eu já disse e vou repetir. Espera. Parece então que vocês também querem ser discípulos dele? Blasfêmia! Você sim é discípulo dele! Nós somos discípulos de Moisés! Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, não sabemos nem de onde ele é. Me admira que não sabem de onde ele é. No entanto, ele abriu os meus olhos. E todos sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas aqueles que o respeitam, que fazem as coisas corretas. Olha, eu nunca tinha visto ninguém que tivesse curado os olhos de um cego de nascença. E se eu posso dizer uma coisa, é que se esse homem não viesse de Deus, ele não teria feito nada disso. Eles ficaram furiosos e insultaram o cego curado, dizendo: Você nasceu inteirinho no pecado e agora quer nos ensinar? Fora daqui! Fora! Todos fora daqui! Fora! Fora! Jesus, ouvindo que tinham expulsado aquele que fora cego da sinagoga, foi ao encontro dele e lhe perguntou: Você acredita no Filho do Homem? Quem é ele? Para que eu possa acreditar? Você o está vendo. É este que fala com você. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram: Será que somos cegos também? Se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos. Então o pecado permanece em vocês. O cego de nascença é um paradigma, ou seja, um ponto de referência para nós. O Evangelho de hoje, que trata dessa realidade, uma pessoa que nasce cega, e uma pergunta que vem: por que esta pessoa nasceu cega? É a pergunta que os discípulos se fazem, e por causa do seu contexto cultural, religioso, a pergunta vem neste tom: quem pecou, ele ou alguém dos seus antepassados? Jesus aproveita desta dúvida, desta incerteza que os discípulos trazem no coração, para explicar uma realidade muito importante para nós. Deus é misericordioso, Deus é amoroso
Deus não prejudica. Deus quer nos salvar. Deus quer que todos nós vivamos na felicidade completa. Aquele homem cego de nascença, diz Jesus no Evangelho, não cometeu pecado, nem os seus antepassados, nem os seus pais. Aliás, o ser cego de nascença e o ter pecado ou ter cometido um pecado não tem uma relação direta. É o que Jesus diz no Evangelho. Ele é assim, é cego de nascença para que nele se manifeste a glória de Deus. Ou seja, em todas as situações humanas, até naquelas situações que para nós são situações degradantes, de tristeza, de opressão, de sofrimento, ali Deus se manifesta e realiza a sua glória. Jesus cura aquele homem. Deus transforma a vida daquele homem e ele passa a enxergar. E o interessante é que quando as pessoas o viam como cego, se perguntavam, quem pecou? Depois que ele ficou são, curado, enxergava tudo, as pessoas não aceitavam. Os seus contemporâneos não entendiam e nem aceitavam, porque era um pecador. Como é que podia enxergar? Mais ainda, aquele homem, agora enxergando tudo, começava a dar testemunho de Jesus. Ele me curou, ele fez a lama com a saliva e o barro e me curou. Normalmente, quando Deus realiza alguma coisa grande na vida das pessoas, existem outras que não querem aceitar. Por tantas razões. Ou porque deveriam reconhecer os seus próprios defeitos, os seus próprios erros, ou porque deveriam aceitar de bom grado e com humildade aquele acontecimento, e isso às vezes falta nas pessoas. Humildade, reconhecimento, são sentimentos que poderiam nos aproximar mais de Deus, daquilo que Deus realiza. Aquele cego de nascença traz para nós, além da pergunta que os discípulos se faziam, e Jesus esclarece, portanto, não se uma pessoa é cega de nascença ou se tem alguma limitação, não é que ela cometeu algum pecado. Nela se manifesta a glória de Deus e que Jesus fez acontecer curando-a. Necessariamente, a pessoa não precisa ser curada, nesse sentido, de se é cega, volta a enxergar, para dizer que Deus realiza grandes coisas. Existem pessoas que enxergam tudo, mas são cegas, não enxergam aquilo que está sendo realizado por Deus, como aqueles homens. Vejam o que Jesus diz no final do Evangelho. Existem pessoas que dizem enxergar, mas são cegas e, portanto, continuam nos seus pecados. Não quiseram enxergar e nem aceitar aquela obra que Jesus realizou naquele homem, fazendo-o ver de novo. Jesus, de fato, chama a atenção de modo vigoroso daquelas pessoas. Vocês dizem que enxergam, mas no final de contas, aquele que era cego passou a enxergar e vocês que enxergam ficaram cegos, porque não sabem ver as coisas que Deus realiza. Não sabem enxergar a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus.